Tudo bem com você? Ontem nós falamos sobre o amor que lidera, tema da nossa semana especial, aproveitando a Semana Santa. Hoje o título é O Amor Purifica. E como sempre a gente apresenta aqui nessa série um resumo de tudo que vai ser falado por meio de uma frase. E a frase de hoje é: só Cristo, não as aparências, muda o interior. É bem verdade que muitas pessoas estão preocupadas nessa luta e como vencê-la. E a que luta me refiro? A luta contra os desejos mais íntimos, a luta contra a essência versus a aparência, a luta por de fato viver uma vida autêntica e significativa. Enquanto muitos tentam arrumar um nome melhor, um nome mais confortável, menos ofensivo para o problema básico do ser humano, a Bíblia, de forma muito direta e objetiva, chama isso de pecado. Sim, pecado é aquilo que traz separação entre Deus e o homem. É aquilo que força o homem a usar máscaras. Eu não estou aqui me referindo às máscaras por conta da pandemia, mas às máscaras que nós usamos para disfarçar quem realmente somos. Esse tipo de máscaras que nós nos habituamos nessa vida em sociedade, especialmente graças ainda mais ao efeito potencializador das mídias sociais. Ambiente no qual muitas vezes é mais importante parecer do que ser. E recentemente nós tivemos aí um episódio de alguém que teve as suas máscaras caindo em público. E eu me refiro a Arthur Duval. A grande verdade que se pode aprender é que não se finge sempre. Uma hora a máscara cai. Esse cidadão que havia ganho muita notoriedade graças à sua atuação nas redes sociais, realmente conseguiu uma posição, um cargo político e tinha pretensões ainda mais ambiciosas. Até que, recentemente, indo até a Ucrânia, com o objetivo pretenso de ajudar na guerra, acabou sendo desmascarado por uma série de áudios que vazaram. Os mais chocantes, por exemplo, faziam referência às mulheres ucranianas, dizendo que elas eram fáceis porque eram pobres e outras coisas do gênero. Esse assunto foi bastante explorado há alguns meses, quando o caso eclodiu, quando a coisa toda veio à tona, e eu não quero aqui ficar demonizando ninguém, só estou citando um exemplo para mostrar como muitas vezes as nossas aparências escondem quem realmente somos. Isso vale para políticos, mas vale também para o cidadão comum, que muitas vezes tem as suas próprias máscaras. E num mundo de milhões de cristãos, como lidar com esse problema? Como lidar com essa luta pela autenticidade? Como lidar com aquilo que a Bíblia chama de pecado? Muitos acabam se baseando na experiência, uma experiência emocional, uma experiência que faz a pessoa ir do êxtase ao choro, uma experiência que vicia, quase mística. E muitas denominações apostam nesse tipo de culto carismático que propicia isso. Outras, entretanto, mais tradicionais, apostam no ritual, na cerimônia. E parece que esse era o caminho dos judeus nos dias de Cristo. O problema é que a experiência, muitas vezes, é mensurada pelas nossas emoções, que são voláteis, pouco confiáveis, enquanto que as cerimônias podem justamente se tornar algo frio, vazio, algo que não proporcione real significado, porque uma pessoa participar de um ritual, de uma cerimônia, não significa nada mais do que uma mera repetição. Afinal, ela pode participar daquilo sem entender o propósito, sem de fato estar engajada naquilo, apenas repetindo porque foi ensinada a fazer ou seguir determinada prática. E quando a gente olha, eu mencionei agora há pouco, para os dias de Cristo, isso era o mais comum. É bem verdade que quando Jesus vai ao templo, ele se revolta contra esse tipo de espiritualidade. E essa revolta de Cristo é símbolo da sua boa indignação. Eu digo boa no sentido de que ela era motivada por algo realmente nobre. Jesus não estava apenas reagindo passionalmente. Ele queria mostrar que Deus desaprova uma religião onde cerimônias são o esqueleto, a carne, os músculos, enfim, tudo o que há. Afinal de contas, esse tipo de experiência não garante a presença, o favor e a vontade de Deus. É bem verdade também que os judeus receberam um cerimonial já pronto, vindo do próprio Deus por revelação. E Deus fez isso para que eles entendessem por símbolos e por aquelas cerimônias o plano da salvação, a atuação de Jesus, o princípio do santuário.
Entretanto, com o tempo, essas cerimônias foram ganhando vida e se tornaram um fim em si mesmas. A bem da verdade, a cerimônia se sobressaiu ao seu significado, ao seu propósito. Ironicamente, quando as cerimônias ganharam vida nesse sentido, a espiritualidade foi morta, porque tudo acabou desembocando num frio formalismo. E Jesus age para combater não apenas esse formalismo, mas também os abusos que haviam em cima dessa questão. Afinal de contas, como trazer animais para o sacrifício no templo era algo custoso, geralmente se empreendia uma viagem que poderia demorar meses, começou-se a oferecer animais à venda no templo para facilitar a vida dos adoradores. E o que talvez tenha começado aí de uma forma bem intencionada, desembocou para o comércio. Então, além do problema do formalismo, da religião vazia, do mero ritual, nós temos aqui alguns gananciosos, aproveitadores da fé. O culto havia degenerado-se em comércio. As pessoas não podiam chegar mais ao templo sem ter uma oferta, que geralmente era muito cara, se abusava dos preços, e também imagina todo aquele contexto de animais gritando no pátio do templo, pessoas numa espécie de feira gritando, negociando. Tudo isso prejudicava muito o culto feito em nome de Deus. Então abusos e injustiças em nome do Senhor eram cometidos, e Cristo, ele age para fazer isso. É impressionante porque Jesus já havia purificado o templo no início do seu ministério, e ele volta a fazer isso agora no final do seu ministério, mostrando que esse tipo de atitude tinha que ser feito com uma certa regularidade. De maneira muito curiosa, também se pode notar hoje pessoas abusando da fé dos outros, comercializando a religião, cobrando aquilo em que Deus nunca pôs preço. E pior, prometendo coisas que Deus nunca prometeu em suas palavras. E também comercializando artigos, objetos, relíquias ligados à fé que em si mesmo não tem nenhum poder, e muitos dos quais nem sequer aparecem mencionados na palavra de Deus, ou quando aparecem é em outro contexto. Tudo isso mostra para a gente que de fato a ação de Jesus foi extremamente necessária. Jesus precisava purificar o templo, as pessoas precisavam de paz, e apenas Cristo, agindo do coração, é que pode proporcionar paz. Portanto, para além de emocionalismo e formalismo, o que existe de resposta de Deus é a pureza, a purificação que apenas Cristo traz. E essa purificação é a obra do Espírito Santo em nossa vida. Mediante o estudo da palavra, podemos ser purificados e ter uma vida de paz, uma vida onde Cristo passa a viver no templo da alma. Qual é o nosso convite de hoje? Esse Jesus que purificou o templo, o mesmo Jesus que, de acordo com Hebreus 4,15, viveu uma vida sem pecado, ele quer hoje mesmo purificar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer de você um vitorioso em seu nome. Se você permitir, ele vai lhe dar uma vida íntegra, uma vida de abundância e de sucesso. Que Deus abençoe você.